Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, cumprimentar aqui a todos que nos assistem pela TV Câmara Canal 16, todos aqui presentes, bem-vindos sempre aqui neste plenário, sempre bem acolhidos. Senhor presidente, hoje eu quero falar um pouquinho da nossa Estatuto do Armamento. Então, quero ocupar esse espaço deste nosso grande expediente para tratar, então, de um assunto de grande importância para o nosso município de Caxias do Sul, que é a segurança, em especial a segurança dos moradores do interior. E não é de hoje, nobres colegas, que falamos nesse plenário sobre a situação precária em que se encontra a nossa segurança da nossa região. Todos nós já realizamos algum trabalho e recebemos todos os dias os pedidos de ajuda da população que está com medo. E aprovamos nesta casa a moção de número 9 de 2017, em apoio ao projeto de lei número 3.722 de 2012. De autoria, então, do deputado Afonso Ram, que regulamenta a compra, a posse, o porte e a circulação de armas de fogo e munições fora do perímetro urbano das cidades. E hoje trazemos um assunto relacionado ao conteúdo desse projeto de lei. A segurança, como todos sabem, é uma preocupação de todos os nossos colegas vereadores. E acreditamos, sim, que cada um tem um entendimento para enfrentar melhor a violência. Por isso, nobres colegas, hoje gostaríamos de comentar sobre um fato importante ocorrido na semana passada, que foi o decreto número 9.785 de 2019, assinado então pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilita a burocracia para quem desejar ter uma arma para a sua defesa. Nós já dissemos aqui, em outras ocasiões, que acreditamos que o chamado Estatuto do Desarmamento deveria ser revogado, desde que foi implantado em 2003. Só fez disparar o aumento de número de homicídios. Morrem mais pessoas assassinadas no Brasil do que nos países em guerra declarada. Acredito nisso? Essa estratégia de diminuir a violência, tirando as armas dos cidadãos de bem, foi um desastre. Por isso, dizemos que esse decreto veio em muito boa hora. Embora as mudanças promovidas por esse decreto ainda não possam ser consideradas definitivas, pois sabemos que ainda haverá muito debate em nível federal. Ele foi muito bem recebido por todos que anseiam por respeito ao seu direito à defesa. Esperamos que as mudanças propostas sejam, então, permanentes. Apenas para citar algumas alterações. O decreto amplia as opções de modelos de armas que podem ser compradas legalmente. Estende o perímetro de renovação do registro de 5 para 10 anos. Aumenta o número de munições que podem ser compradas e facilita, então, o porte para quem for atirador credenciado. Agora, mais categorias podem portar armas, entre elas, colecionadores ou caçadores, advogados que atuam como agentes públicos, oficiais de justiça, residentes de área rural, profissionais de imprensa que atuam na cobertura policial, conselheiros tutelares, caminhoneiros e funcionários de empresas de segurança privada. Com a mudança, nobres colegas, os produtores rurais que cumprirem os requisitos legais e demais moradores
de regiões do interior podem, então, requerer não apenas a posse, mas também o porte de arma de fogo para protegerem as suas famílias e propriedades, entre diversas outras mudanças. Sabemos que é uma medida polêmica e respeitamos, sim, a opinião de todos. Apenas gostaríamos de usar esse espaço para salientar a nossa posição sobre esse assunto. Essa é a nossa opinião, nobres colegas. Como já falamos aqui, mas não custa repetir, os policiais têm feito muito mais do que poderiam. Operam muitas vezes verdadeiros milagres com a estrutura que têm para trabalhar. Não podemos exigir que trabalhem mais do que já trabalham, nem cobrar melhores resultados. O que eles fazem já é muito mais do que poderíamos esperar. As cadeias não dão conta de tanta gente que a polícia prende, e mesmo assim a grande maioria dos crimes continua impune. E a maior parte dos criminosos ainda estão na rua. No interior, então, a situação fica ainda mais grave, porque sabemos que é bem mais difícil para a polícia atender às ocorrências. Vemos acontecerem casos que só ficam sabendo depois, verdadeiras atrocidades que fazem com que os nossos produtores, atrocidades que fazem com os nossos produtores. Nos distritos, as pessoas contam apenas com a proteção de Deus e dos próprios moradores. Possuir armas de fogo, colegas vereadores, e saber usá-las é praticamente um pré-requisito para quem escolhe morar fora do perímetro urbano. Como sabemos, crimes evitados não saem da mídia. Quando uma invasão é impedida porque uma dona de casa dá um tiro de espingarda, por exemplo, isso não vira notícia e acontece com mais frequência do que se imagina. Não queremos dizer aqui que as armas devem ser vendidas em supermercados e compradas por qualquer um. E sabemos que ter mais armas em circulação não vai também resolver de vez o problema. A situação é muito mais complexa do que imaginamos. Mas acreditamos sim que respeitar o decreto individual, respeitar o direito individual à defesa é um grande passo para melhorar a situação. Concordamos que é preciso sim ter critérios para comércio de armas. Ter autorização para portar uma arma deve ser para quem tem condições de arcar com essa responsabilidade. Sabemos que é preciso ser cuidadoso nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir os cidadãos que possam exercer seu direito à defesa. Respeitar a decisão da população. Queremos, então, o direito de escolher se queremos ou não ter uma arma. Não abrimos mão disso. A defesa da própria vida e das pessoas que amamos é um direito nosso. Não acreditamos no combate à violência, desarmando o cidadão de bem. Por isso, deixamos aqui o nosso apoio ao chamado decreto das armas. Ainda não é o ideal, mas já melhora bastante a situação como está. Como já dissemos, veio em uma boa hora. Colegas vereadores, então, apenas para concluir, nossa fala aqui no dia de hoje, vejo que o porte de armas, especificamente para o meio rural, vereador Friso, veio em muito a boa hora. Como para os caminhoneiros, que muitos são assaltados, veio em muito boa hora, e assim, outras entidades que poderiam usá-lo. Para concluir, senhor presidente,
tem que melhorar muito, mas esses dois exemplos que eu dou para caminhoneiros, por exemplo, que ele possa usar sua arma para não ser assaltado, que ele está sempre, dia todo, com aquele medo de transitar para nossas estradas afora e no nosso meio rural. Esse aí, especificamente, vejo como importante ter uma arma para se proteger e salvar sua família, muitas vezes, e sua propriedade. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Ok. Próxima inscrição, vereador Edir Freitas.